As pessoas endureceram seus corações a ponto de não ouvirem mais a voz de Deus. A igreja não é um teatro religioso onde os artistas são pagos para divertir os que assistem. É uma assembleia de pecadores redimidos, homens e mulheres chamados a Cristo e comissionados para espalhar seu evangelho até os confins da terra. O entretenimento religioso corrompeu tanto a Igreja de Cristo que milhões não sabem o que é uma heresia. Milhões de evangélicos em todo o mundo têm se dedicado ao entretenimento religioso. Expor isso, é claro, levanta uma tempestade de protestos raivosos entre o povo. Um homem escreveu um artigo para me expor. Ele disse que eu afirmei que o entretenimento religioso era errado e disse: "Você não sabe que toda vez que canta um hino é entretenimento? Cada vez que você canta um hino?" Não sei como aquele sujeito consegue encontrar o caminho de casa à noite. Ele deveria ter um cão-guia e um homem com uma bengala branca para levá-lo para casa. Quando você levanta os olhos para Deus e canta: "Quebre agora o pão da vida, querido Senhor, para mim", isso é entretenimento ou é adoração? Não há diferença entre adoração e entretenimento. A igreja que não pode adorar deve ser entretida. E os homens que não podem levar uma igreja ao culto devem providenciar um entretenimento. Se uma trupe gospel aparece, você fica satisfeito por um tempo, porque eles têm sinos de vaca, um serrote musical e um monte de outros aparelhos. Na verdade, você pode pegá-los no teatro 8th Street qualquer noite, apenas escrevendo para os ingressos. Não consigo pensar em nenhum de seus nomes, mas sei que eles estão lá embaixo com chocalhos e banjos e suas canções caipiras. E se é isso que você quer, vá até lá e pegue. Mas eu digo que se a proclamação do Evangelho tem que trazer isso para atrair uma multidão, boicote-a. O cristianismo evangélico está ofegante. Você pode ouvir uma frase religiosa em quase qualquer lugar, bem no meio de um programa mundano dedicado ao mundo, à carne e ao diabo. O velho Mamon com $2 de prata no lugar dos olhos está sentado no topo, mentindo sobre a qualidade dos produtos, elogiando descaradamente os atores que deveriam ser colocados para trabalhar colocando tijolos. No meio dela, alguém dirá com voz untuosa, treinada em estúdio para soar religiosa: "Agora, nosso hino da semana." Então eles invadem e a banda começa: "Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle." E eles cantam algo que o diabo deve corar ao ouvir. Eles chamam isso de religião e eu admito isso, tudo bem. Mas não é a salvação, e não é o cristianismo, e não é o Espírito Santo. Não é o Novo Testamento e não é a redenção. É simplesmente ganhar dinheiro com a religião por um preço. Os crentes cristãos querem tudo pré-cozido, pré-digerido, fatiado e salgado e esperam que Deus venha e nos ajude a comer e segurar a comida em nossos lábios de bebê enquanto batemos na mesa e espirramos e pensamos que isso é cristianismo. Irmãos, não é. É uma raça bastarda, degenerada que não tem o direito de ser chamada de cristianismo. Qualquer um que precise levar tapas no queixo o tempo todo para mantê-lo feliz e satisfeito está espiritualmente mal. Ele não pode ficar satisfeito sem a visita do mais recente mascate gospel, que promete chocalhos, um serrote musical e muitas outras novidades. Ficção religiosa, faz uso do sexo para interessar o público leitor, com a desculpa esfarrapada de que se romance e religião estão entrelaçados em uma história, a pessoa comum que não leria um livro puramente religioso lerá a história e, portanto, será exposta ao Evangelho. Deixando de lado o fato de que a maioria dos romancistas religiosos modernos são amadores de talento doméstico, poucos dos quais são capazes de escrever uma única linha de literatura justa. Todo o conceito por trás do romance religioso romântico é infundado. Os impulsos libidinosos e os movimentos doces e profundos do Espírito Santo são diametralmente opostos um ao outro. A noção de que Eros pode servir como assistente do Senhor da Glória é ultrajante. O cristão filme que procura atrair clientes retratando cenas de amor em sua propaganda é completamente falso para a religião de Cristo.
Somente os espiritualmente cegos serão enganados por ela. Uma das maiores calamidades que o pecado trouxe sobre nós é a degradação de nossas emoções normais. Rimos de coisas que não são engraçadas. Encontramos prazer em atos que estão abaixo de nossa dignidade humana e nos regozijamos com objetos que não deveriam ter lugar em nossas afeições. A objeção aos prazeres pecaminosos que tem sido característica do verdadeiro santo é, no fundo, simplesmente um protesto contra a degradação de nossas emoções humanas. Que o jogo de azar, por exemplo, deva absorver os interesses de homens feitos à imagem de Deus, parece uma perversão horrível de poderes nobres. Que os homens se voltem para o teatro para se divertir, parece uma afronta ao Deus que nos colocou no meio de um universo carregado de alta ação dramática. Os prazeres artificiais do mundo são quase uma evidência de que a raça humana perdeu em grande parte seu poder de desfrutar os verdadeiros prazeres da vida e é forçada a substituí-los por emoções falsas e degradantes. Ouvimos dizer que algum sujeito pode assobiar entre os dentes. Outra pessoa tem um talento maravilhoso para a composição improvisada de poesia. Alguns músicos são músicos e cantores talentosos. Outros são faladores talentosos. Assim, neste reino de atividade religiosa, o talento dirige a igreja. Uma congregação cristã pode sobreviver e muitas vezes parecer prosperar na comunidade pelo exercício do talento humano e sem qualquer toque do Espírito Santo. Mas é simplesmente atividade religiosa, e as pessoas queridas não conhecerão nada melhor até o grande e terrível dia em que nossos talentos próprios serão queimados com fogo e somente o que for forjado pelo Espírito Santo permanecerá. Não estou interessado naquela igreja que traz alguém de fora e diz: você pode vir e se apresentar para nós. Você pode imaginar um pastor trazendo um palhaço e dizendo ao palhaço: agora venha, palhaço, para o lugar santo. Seja reverente e faça isso pelo amor de Jesus. Eu andaria 5 milhas para não vê-lo ou ouvi-lo, e não andaria 1 polegada para vê-lo e não daria 1 centavo para sustentá-lo. Toda essa bobagem extra-bíblica que tem sido arrastada para dentro da igreja nos últimos tempos entristece o Espírito Santo. Aqueles cristãos que pertencem à ala evangélica da igreja, a qual acredito firmemente ser a única que se aproxima do cristianismo do Novo Testamento, têm demonstrado ao longo do último meio século uma crescente impaciência com as coisas invisíveis e eternas, e têm exigido e obtido uma multidão de coisas visíveis e temporais para satisfazer seus apetites carnais. Sem autoridade bíblica ou qualquer outro direito sob o sol, os líderes religiosos carnais introduziram uma série de atrações que não servem a nenhum propósito, exceto fornecer entretenimento para os santos ignorantes. Agora é prática comum na maioria das igrejas evangélicas oferecer ao povo, especialmente aos jovens, o máximo de diversão e o mínimo de instrução séria. Dificilmente é possível, na maioria dos lugares, levar alguém a uma reunião onde a única atração é Deus. Pode-se apenas concluir que os filhos professos de Deus estão entediados com ele, pois eles devem ser cortejados para encontrar um pedaço de doce listrado na forma de filmes religiosos, jogos e lanches. Isso influenciou todo o padrão de vida da igreja e até criou um novo tipo de arquitetura de igreja, projetada para abrigar o bezerro de ouro. Assim, temos a estranha anomalia da ortodoxia no credo e na heterodoxia na prática. A técnica do doce listrado foi tão plenamente integrada ao nosso pensamento religioso atual que é simplesmente aceita como certa. Suas vítimas nunca sonham que não faz parte dos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Qualquer objeção à continuação de nosso atual cristianismo de bezerro de ouro é recebida com a resposta triunfante: mas nós os estamos ganhando. E ganhá-los para quê? Para o verdadeiro discipulado? Para carregar? Para a autonegação? Para a separação do mundo? Para a crucificação da carne? Para uma vida santa? À nobreza de caráter? Ao desprezo pelos tesouros do mundo? Para a autodisciplina difícil? Amor por Deus?
para total entrega a Cristo? Claro que a resposta para todas essas perguntas é não. Graças às nossas esplêndidas sociedades bíblicas e a outras agências eficazes de disseminação da palavra, existem hoje muitos milhões de pessoas que têm opiniões corretas, provavelmente mais do que nunca na história da Igreja. No entanto, eu me pergunto se já houve um tempo em que a verdadeira adoração espiritual estava em declínio. Para grandes setores da Igreja, a arte do culto foi totalmente perdida e em seu lugar surgiu aquela coisa estranha chamada programa. Esta palavra foi emprestada do teatro e aplicada com triste sabedoria ao tipo de serviço público que agora passa por adoração entre nós. Deus abençoe a todos.